Reportagem da Princesa FM, da TV TCM, tem a satisfação de conversar com a doutora Suzana Paula, que é juíza titular da 29ª Zona, e a gente vai falar primeiramente sobre a alteração de alguns locais de votação em razão de necessidades que foram detectadas pela Justiça Eleitoral, mas é a própria doutora Suzana que nos fala quais foram essas modificações e já explicando qual foi a motivação para essa tomada de decisão. Muito bom dia, doutora. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A TCM e Rádio Princesa sempre colaborando com a Justiça Eleitoral, e é importante esse espaço para reforçar realmente essa informação sobre a mudança de sessões eleitorais. A gente teve que tomar essa decisão, seja porque alguns locais de votação eles estariam em reforma, né, durante o dia da votação, seja porque a gente verificou nas últimas eleições que havia alguns locais que estavam com uma superlotação, né, de eleitores, gerando filas, gerando uma situação incômoda para quem realmente vai votar. Então, assim, as principais alterações que tivemos foi nas sessões 156 e 214, que antes eram na Escola Municipal Maria Vilma Lemos, em Linda Flor, e agora elas vão funcionar no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Gilmar Rodrigues de Lima. Então, somente essas duas sessões, certo? A 156 e a 214. As sessões 7, 8, 116 e 176 continuam funcionando na Escola Municipal Maria Vilma Lemos. Tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o cartório eleitoral, certo? Que lá tem todas as informações para quem necessitar. Houve também outras alterações, na verdade foram muitas alterações que foram necessárias para esse ano. As sessões 51, 52 e 122, que funcionavam na Escola Municipal Hermegildo Bezerra de Oliveira, em Palheiros, agora vão funcionar na Escola Municipal Mateus da Rocha, em Trapiá. As sessões 169, 196, 247, que estavam na Escola Municipal de Janduís, vão agora funcionar na Escola Municipal Professora Maria Neuda Bezerra. E, por fim, as sessões 123, 142, 150, 160, 198, 202 e 217, que estavam no CESA, Complexo Educacional Santo André, agora vão funcionar na Escola Estadual Tenente Coronel José Corrêa. Deixo bem claro que todas essas alterações foram para melhor atender a todos os eleitores, para que eles possam exercer o seu direito ao voto de forma mais confortável. Doutora Suzana, a Justiça Eleitoral tem disponibilizado já há algum tempo uma ferramenta virtual, que é o aplicativo Pardal, para o acolhimento de denúncias, queixas, relatos de eventuais crimes eleitorais. No âmbito da 29ª Zona, isso tem sido muito utilizado pelos eleitores. Qual era o espelho que a senhora poderia nos passar? O aplicativo Pardal realmente é uma ferramenta muito importante para colaborar nos trabalhos do poder de polícia que é exercido pela Justiça Eleitoral, certo? Em Açu, recebemos várias denúncias e todas as denúncias, é importante que todos saibam, elas são devidamente encaminhadas. Todas elas chegam ao meu conhecimento e, a depender do que foi denunciado, a depender da evidência que se apresenta, a evidência é como se fosse uma prova, né? Porque não se pode fazer uma denúncia vazia. Faz-se a denúncia, junta algum tipo de evidência para que a gente possa verificar realmente se aquela denúncia é séria ou se não é. Então, o que realmente tinha de evidência, a gente encaminhou. Há casos em que chegam ao nosso conhecimento, mas não estão inseridos, digamos, no âmbito do poder de polícia da Justiça Eleitoral, porque tem coisas que o juiz eleitoral, no âmbito do seu poder de polícia, ele pode resolver, que é um caso de propaganda irregular, enfim, algo que esteja descumprindo a legislação. Agora, quando passa para a necessidade de aplicar alguma penalidade, aí isso aí vai depender de representação. E aí a gente encaminha para o Ministério Público, enfim, tudo é publicado e os partidos eles podem fiscalizar e, de repente, podem acionar a justiça, né? A questão da propaganda, por exemplo, a propaganda na internet, né? O poder de polícia ele já é um pouco mais limitado nessa área, né? Ele se limita apenas a verificar se aquela propaganda foi realizada basicamente no local possível, por exemplo, na rede social do próprio candidato ou do partido. Não pode ser veiculado propaganda eleitoral na internet, num site de pessoa jurídica. Então, esse tipo de coisa, no poder de polícia, a gente pode resolver. Agora, algo que transborde a isso, que diga respeito, por exemplo, ao conteúdo da publicação, aí isso aí já mexe com questão de direito de livre expressão e aí precisa de representação da pessoa que se sente prejudicada, ou do próprio Ministério Público.
Doutora Suzana, há uma prerrogativa que é colocada à disposição dos magistrados eleitorais no sentido de requisitar a presença de tropas federais. Isso cabe muito na percepção do juiz sobre o clima, o andamento do processo eleitoral em sua área de jurisdição. No caso da 29ª Zona, a senhora acredita que isso será necessário ou o contingente policial militar será suficiente para garantir a salvaguarda do pleito? Certo. A questão da utilização das forças federais, né, na verdade, ela vem sendo bastante limitada, até pela Justiça Eleitoral, porque foge um pouco da área de competência desse tipo de força. Mas, em casos em que se faz necessário, realmente a gente faz a requisição. Na questão das eleições de Açu especificamente, pelo menos eu presidi as 3 últimas, as 2 ou 3 últimas, seguramente a última municipal, e a última também geral foi eu que presidi, e não vi necessidade. Apesar de que a gente sabe que a eleição de Açu ela vem se mostrando assim, bem polarizada, né? Todo mundo sabe, mas os eleitores de Açu eles são pessoas, digamos assim, mais pacíficas, né? Têm um grau de instrução mais avançado, e aí a gente não identifica essa necessidade. Também em conversas anteriores com o nosso comandante da Polícia Militar, ele sempre deixou bem claro que ele tinha condições de assegurar a segurança de todo mundo, de assegurar a paz e a normalidade das eleições municipais. E então não vi nenhum motivo, né, seja também até através de processos judiciais em que atuo para fazer essa requisição. Até porque, deixo bem claro, não é simplesmente fazer uma requisição, você tem que trazer elementos concretos que demonstrem essa necessidade, que é uma necessidade extraordinária. Como a gente pode citar o caso do município de João Dias, recentemente, né? Inicialmente não tinha se requisitado, justamente porque a própria Justiça Eleitoral vê isso como uma excepcionalidade, então você tem que justificar, tem que ser deferido, enfim. E, naquele caso específico, a gente está vendo um problema sério ali, aí sim, ali se viu a necessidade dessas forças federais. Em Açu, considerando o histórico que temos das últimas eleições, eu não vi elementos até para justificar um pedido dessa natureza. Envolve gastos elevados com deslocamento de militares, no caso, enfim, com acomodação, com alimentação. Então, assim, não é algo simples, tem que ser utilizado somente em último caso, até porque foge um pouco da destinação daquelas forças, né, especificamente. Doutora, uma última pergunta, agradecendo a atenção que sempre a senhora tem dispensado à nossa equipe e à imprensa local como um todo. Nós tivemos na última segunda-feira o término do prazo para a substituição de candidatos, mas há uma excepcionalidade, existem excepcionalidades. Eu queria que a senhora explicasse melhor isso, porque muita gente acha que é uma coisa definitiva. Eu queria que a senhora, como magistrada, pudesse dar esse esclarecimento à opinião pública. No caso, existem algumas excepcionalidades previstas na resolução. Basicamente, faz referência a fatos extraordinários, por exemplo, a morte de algum candidato, né? Mas, em situações normais, realmente o prazo já se esgotou.